Olá pessoal, amigas e amigos conectadas e conectados no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Vocês não estão acostumados com isso aqui não, né? De cara limpa completamente o anfitrião do canal. Mas 5 anos já usando barba, cavanhaque, aquela coisa. Tem um dia que a gente precisa dar uma limpada, uma esfriada, né, no rosto, deixar os poros respirarem um pouco. Mas vai voltar ao que era antes. Eu acho que vocês já estavam acostumados, então não se espantem. Sou eu mesmo, o anfitrião que chega para esta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, com mais um TBT, um fato marcante da história do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E nessa semana completou-se 40 anos de um fato envolvendo um dos pilotos que passou pela Fórmula 1 e que revezava-se como diversos outros aconteceram ou faziam entre os anos 50, 60, 70, 80 e, claro, com a dificuldade do calendário isso foi ficando cada vez menos comum, mas era normal numa época em que as corridas de Fórmula 1 eram um pouco mais espaçadas do que são hoje, mas foi um ano de 85 muito difícil para a Fórmula 1 e para o automobilismo, por conta de 2 mortes que aconteceram no Campeonato Mundial de Endurance. Uma delas a gente vai falar nesse TBT. Então, depois da vinheta, fiquem aí com a gente, porque nós vamos falar de Manfred Wilkenrock. Pois é, já se completou 40 anos desde que o pai do Marcos, que liderou corrida de Fórmula 1 com a Spyker no Grande Prêmio da Europa no Nürburgring em 2007 e foi campeão do FIA GT1 em 2012 com a Munich Motorsport, aliás, o último campeão do FIA GT1, o Manfred Wilkenrock morreu tem 40 anos exatos. Então, depois da vinheta, eu volto, a gente vai falar um pouco da carreira desse piloto alemão. Pois é, gente, estamos voltando aqui com a Mil por Hora com o Rodrigo Matar e o TBT número 227, convidando você a deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, seguir este que vos fala nas redes sociais, vocês estão vendo aqui no rodapé, e aí você pode, claro, contribuir. Primeiro se inscrevendo no canal, como já falei, entrando para o clube de membros é uma outra opção. Você também pode ajudar deixando o seu coraçãozinho, com o seu valeu demais, com valor que você ache que a gente mereça, pode dar hype no vídeo ou então colaborar com Pix através do QR Code que aparece aqui no canto alto direito do seu vídeo. São as maneiras de você contribuir para que o nosso trabalho continue aqui no YouTube. Claro que você, aumentando o nosso engajamento, facilita muito. Também se você disser de onde você está teclando, de onde você está nos assistindo, faça isso enquanto o vídeo estiver sendo exibido, durante e depois, logicamente, né, para quem quiser ver qualquer hora do dia. Né? Muito bem, o vídeo desta quinta-feira é uma homenagem póstuma a Manfred Wilkenrock. O Wilkenrock não foi daqueles pilotos que minha Nossa Senhora deixou grandes performances, não. Talvez nada disso tenha acontecido tanto. Né? Ele foi um piloto de muita versatilidade, era muito veloz, era muito versátil, muito agressivo, mas teve poucos resultados na Fórmula 1. Foram apenas 47 largadas e 2 pontos somados só no Campeonato Mundial de 82, isso numa corrida onde ele sequer tinha terminado entre os primeiros colocados. Mas a carreira do Manfred ela é muito peculiar porque ele faz parte, além de Ed Sheever Jr. e Mark Sucher, de um programa de jovens talentos coordenado por Jochen Nerspasch, um antigo piloto da Porsche que se bandeou para a BMW para trazer jovens pilotos visando Fórmula 1. Desse programa também participariam outros nomes como Gerhard Berger, um pouco mais à frente, mas na mesma safra de Fórmula 2 e afins saíram Ed Sheever Jr., Mark Sucher e Manfred Wilkenrock, que chegou na Fórmula 2 em 78. E a minha primeira grande lembrança do Manfred Wilkenrock é de um capote
espetacular no circuito do Nürburgring, onde ele perde a sustentação do carro, que era um carro ASO, um March 802 BMW, ele decola, dá um 360 e cai espetacularmente destruído, tendo perdido completamente downforce na altura de Kilian-Barker Roe, perto da curva Flugplatz. O carro perdeu a sustentação aerodinâmica, capotou, e aí o Manfred Wilkenrock saiu do que sobrou do carro absolutamente sem nenhum arranhão. Ficaram só as imagens históricas, né, que todo mundo conhece. Muita gente conheceu o Manfred Wilkenrock. Eu conheci o Wilkenrock assim, através dessa capotagem, sem saber que em 79, isso óbvio, fui descobrir tempos depois, o Wilkenrock tinha disputado as 24 horas de Le Mans de 79 com Marcel Mignot e Hervé Poulain, com a BMW M1 Grupo 4, que tinha a pintura pop art de Andy Warhol. Foi o carro inscrito na classe IMSA naquela oportunidade, uma corrida disputada debaixo de chuva, em que Wilkenrock e seus parceiros terminaram em segundo lugar na categoria IMSA e em sexto lugar na classificação geral. Anos depois, já fora do programa BMW Júnior, o Wilkenrock ainda disputaria com Klaus Niedwitz, outro piloto alemão, a 24 horas de Le Mans de 82 pela equipe Ford Werk, com um desenho de Eric Zakowski, da Zakspeed. O Manfred Wilkenrock fez a temporada de 78 pela equipe Polifac e pela March Racing na Fórmula 2 com pódio. Depois correu de Halt BMW com a equipe Cassani em 1980, com a ECI Racing Team em 1980, tendo sido o terceiro colocado em Ana Pergusa, e em 81 dividiu-se entre a Schaffer Racing, pela equipe de Bertrand Schaffer com o Halt RT2. Ele foi segundo em Hockenheim e depois terceiro em Donington com o Maurer MM81, mesmo carro que também guiou Stefan Beloff, Roberto Guerreiro e tantos outros. Wilkenrock, nessa época, já tinha tido a oportunidade de tentar se classificar na Fórmula 1 pela primeira vez com a equipe Arrows, sucedendo Jochen Mass no Grande Prêmio da Itália, quando o piloto alemão estava convalescendo de uma capotagem na Áustria, que tinham deixado fora de combate em 2 grandes prêmios. Na Holanda foi inscrito Mike Tackwell, que não se classificou, e coincidentemente Mike Tackwell era também piloto da March BMW na Fórmula 2 em 80. E Wilkenrock foi inscrito para o GP da Itália em Imola, é a única edição do GP da Itália por lá disputada, e ele acabaria não se classificando. Ele foi, pela tomada de tempo, o 26º colocado, a 4.2 da pole position obtida por René Arnoux e a menos de um segundo de Alain Prost, que foi o último colocado do grid de largada. Se serve de consolo, Wilkenrock teve a companhia do Nigel Mansell, que ainda era um novato, que também vinha da Fórmula 2 e não se classificou, e dos erráticos Jan Lammers e Geoff Lees, ambos com o modelo Ensign. E, obviamente, o Wilkenrock, diante de todas as dificuldades, ele consegue um lugar na Fórmula 1 pela ATS, que era uma equipe germânica, como ele. E logo na segunda prova, depois de uma boa estreia com o 10º lugar no Grande Prêmio da África do Sul, o Wilkenrock terminou o GP do Brasil na 5ª posição. Ele seria também 6º colocado em San Marino, em Imola, mas foi desclassificado por falta de peso. Uma corrida de apenas 5 carros acabariam recebendo pontuação. Depois teve uma série de problemas, entre eles 3 desclassificações. Ele não se classificou nas provas do Canadá, Grã-Bretanha e Itália por falta de velocidade, no ATS D5, e chegou em 12º na França, na Holanda, perdão, 11º na França, e não se classificou na prova do Caesars Palace em Las Vegas. Para os 2 anos seguintes, a ATS recebeu motores BMW, né? Acabaria recebendo os motores BMW e, com eles, Manfred Wilkenrock chegou a mostrar alguma velocidade, especialmente em classificações. Mas os projetos, tanto o D6 quanto o D7, concebidos pelo engenheiro austro-suíço Gustav Brunner, eram pouquíssimo confiáveis, embora fossem carros muito bem construídos. Inclusive o ATS D6 de 83 é tido como um dos carros prediletos pelo mago do design Adrian Newey.
Ele considera o ATS D6 um exemplo de carro bem construído, embora Wilkenrock tenha terminado apenas 4 grandes prêmios com aquele carro, tendo sido o 8º do Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch, e com o D7 sua campanha foi ainda pior. Ele terminou somente 2 corridas no Canadá e em Dallas, no Texas, ambas na 8ª posição. Curioso que esses resultados na Fórmula 1 de hoje tranquilamente dariam pontos a Manfred Wilkenrock, mas era uma época onde apenas 6 carros chegavam na zona de pontuação. E em Zolder, no ano de 84, o Wilkenrock teve talvez uma das suas melhores performances na carreira, mas teve problemas de transmissão e acabou não completando. Depois ele se desentendeu com o Günther Schmidt, que era o dono da equipe ATS, e acabou correndo a última prova do campeonato de 84 pela Brabham, chegando em 10º lugar no Grande Prêmio de Portugal. No intervalo entre os 2 campeonatos, de 84 e de 85, ele chegou a treinar, a pedido de Eric Zakowski, com o novo carro que Zakowski tinha desenhado para a Fórmula 1, que era o Zakspeed. Então, o Manfred Wilkenrock chegou a fazer testes com o Zakspeed ZK841, mas acabou optando, a convite de Gustav Brunner, que tinha sido contratado pela equipe Skoal Bandit F1 Team, para fazer o RAM 03, para desenvolver o RAM 03, carro construído por Gustav Brunner. E aí, Wilkenrock consegue alguns resultados até razoáveis. Ele termina em 13º no Grande Prêmio do Brasil, em 12º na França. E é tudo o que ele acaba conseguindo com o carro que Gustav Brunner e Sérgio Rhinland acabaram desenhando para aquele ano de 85. Era um carro que tinha, a exemplo do RAM 02 e também dos ATS que ele competira, uma enorme falta de competitividade, uma enorme falta de confiabilidade, apesar de Wilkenrock tentar extrair o máximo do carro. E aí a sua 46ª participação da carreira, depois de 57 tentativas, foi o Grande Prêmio da Alemanha, disputado no Nürburgring, onde ele largou da 22ª posição, com o tempo de 1:22.607, meio segundo mais lento que Philippe Alliot, e aí o motor do seu carro quebrou na 9ª volta da corrida. Manfred Wilkenrock, portanto, acabaria abandonando aquela prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1985. No intervalo entre as provas da Alemanha e da Áustria, que marcaria a corrida seguinte ao calendário, Wilkenrock teve a oportunidade de fazer a 5ª etapa do Campeonato Mundial de Endurance, que seria os 1.000 quilômetros, aliás, a 6ª etapa do campeonato, perdão, os 1.000 quilômetros de Mosport, a Budweiser GT 1.000 quilômetros. O campeonato já tinha tido os 1.000 quilômetros de Mugello, no dia 14 de abril, o troféu Filippo Caracciolo, em 28 de abril, os 1.000 quilômetros de Monza, os 1.000 quilômetros de Silverstone, em 12 de maio, em junho, as 24 horas de Le Mans, os 1.000 quilômetros ADAC, em Hockenheim, na Alemanha, e a prova de Mosport, que antecederia Spa-Francorchamps, Brands Hatch, os 1.000 quilômetros de Fuji e os 800 quilômetros da Malásia. Lembrando que naquele campeonato de 85 valia todos os resultados para efeito de pontuação para os pilotos, mas apenas 7 pontos atribuídos, 7 resultados atribuídos para as equipes. Então, naquela 6ª etapa do Campeonato Mundial de Resistência, o Campeonato Mundial de Endurance, largaram 19 carros e Wilkenrock alinhava no Porsche 962, embora muitas fontes tenham dito que era o modelo 956, para ele e para o suíço Mark Sucher, como falei no começo do vídeo, também o antigo exilado do programa BMW Júnior, e eles estavam com o carro de número 10 para a 6ª etapa do campeonato, sendo que Wilkenrock e Mark Sucher tinham feito uma boa figura na prova de Monza, inclusive chegado a ganhar a corrida de Monza, que não contava pontos para as equipes, mas contava pontos para os pilotos. Então ali eles tinham tido a pontuação máxima, né, naquela prova. Estávamos na altura da 69ª volta,
os reabastecimentos tinham sido processados, Surrer entregou o carro para Manfred Wilkenrock e ele sai do boxe na corrida disputada em 11 de agosto de 85. Daí, dos S's, em descida, logo depois de uma grande curva à direita, um pneu Goodyear do Porsche Kremer explode e Wilkenrock perde o controle e bate com extrema violência num muro de concreto. Ele demora 25 minutos para ser extraído do carro. Um longo período de safety car é colocado na pista para que se resgate o piloto alemão, para que se extraia Wilkenrock do cockpit e a tentativa, de fazer com que o piloto seja levado para um hospital para o devido cuidado médico. E Manfred, que defendia a equipe de Erwin e Manfred Kremer, foi retirado do hospital, do carro, muito ferido e logo levado para um hospital para os devidos exames, como falei. Mas, infelizmente, Manfred Wilkenrock tinha lesões muito sérias mesmo, e ele, que estava no Sunnybrook Medical Center em Toronto, ele acabou falecendo no dia seguinte. Por mais que os médicos tivessem tentado fazer com que o Wilkenrock sobrevivesse, até porque as lesões cranianas eram muito sérias, ele tinha diversas fraturas de crânio, várias hemorragias, e foi assim que Wilkenrock, casado com Martina, pai de Marcus, irmão de Smoking Joe Wilkenrock, e também de Thomas Wilkenrock, acabaria falecendo com apenas 33 anos de idade. E aquela história, ele não era um piloto fantástico, pouquíssimos resultados na Fórmula 1. Quando a gente olha aqui, 47 GPs ele terminou, vamos contar aqui, grosso modo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 corridas no máximo, se tanto, foi o que Wilkenrock conseguiu. Mas é incrível como um piloto, como ele, a sua morte pegou fundo, Pegou fundo, pegou pesado a morte do piloto alemão. Porque foi muito sério. Muito sério porque ele acabou batendo muito forte, ele estava terrivelmente lesionado e não teve como resistir. E muitos atribuem as lesões do Manfred Wilkenrock às características de construção do carro, porque muita gente diz que ele era próprio para o Hans-Joachim Stuck, que tinha uma altura muito grande. Stritzel era um piloto muito alto, tinha 1,94 m de altura. E o capacete de Wilkenrock ficava muito próximo das barras de segurança. E no impacto, além da batida, o capacete de Wilkenrock deu com extrema violência na gaiola de proteção do Porsche, o que terá agravado sobremaneira a sua lesão. E a gente sabe, e vocês saberão, em setembro, que logicamente Wilkenrock não foi a única vítima fatal entre os pilotos de Fórmula 1 do Campeonato Mundial de Endurance de 85. Não só esse acidente do Manfred, como também o do Joe Gartner, que aconteceu nas 24 horas de Le Mans, de 86, deixaram uma sombra terrível no histórico da equipe de Manfred e Erwin Kremer, que eram clientes Porsche de primeira hora de Grupo C desde 1982 e também tinham ressuscitado o 917K em 1981. Eles tinham um histórico como cliente Porsche, inclusive uma história que vai virar TBT, ou já virou, acho até que já fiz TBT sobre isso, dos irmãos Whittington comprando o carro dos irmãos Kremer para ganhar as 24 horas de Le Mans de 79. Se não fiz, posso fazer TBT sobre essa questão. Provavelmente já fiz. Falando de 24 horas de Le Mans, dos irmãos Whittington e também do Klaus Ludwig.
Mas esse acidente do Wilkenrock foi pesado. Claro, ainda houve alguns pilotos que continuaram revezando o WSC, o World Sports Car Championship, com a Fórmula 1, mas em muito menor escala, isso até as equipes darem um ponto final nessa história toda. E também o Campeonato Mundial de Carros Esportivos morreu em 1992. E quando volta em 2012, volta numa outra realidade da Fórmula 1, onde raros são os pilotos com passagem pela Fórmula 1 que tiveram aparições no Campeonato Mundial de Endurance. Talvez o Hülkenberg tenha sido um dos únicos. Fernando Alonso também, mas o Alonso abriu mão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 pela McLaren. Tem esse detalhe. Mas é isso. Então, 40 anos desse acidente fatal de Manfred Wilkenrock, que era um piloto talentoso, um piloto aguerrido, um piloto arrojado, um piloto rápido, porém sem sorte, e que pereceu cedo demais. Tinha apenas 33 anos, teria feito 34 em 6 de outubro, infelizmente em 12 de agosto de 85, há 40 anos, Manfred Wilkenrock se despediu desta vida e entrou para a história. É isso, gente. TBT do A Mil por Hora fica por aqui e voltamos na próxima quinta-feira. Até lá, quem sabe a barba já não cresceu, né? Tchau, pessoal. Até a próxima.